Bom, pessoal, estamos voltando aqui, né, com mais um vídeo aula de PHP, né? É, Vamos falar um pouco agora sobre requisição de arquivos. Essa é mais uma aula para o site jrstutoriais.com, né? Não deixem de visitar. Ou o nosso canal no YouTube, né, JRS Tutoriais. Entre, faça seus pedidos, né, de aulas, de videoaulas, tanto na área de programação, design, mobile, engenharia de software, né? Qualquer coisa a gente faz a aula e posta lá para vocês. Vamos criar aqui um novo arquivo PHP. Né? E vamos falar um pouco de requisição de arquivos. Em linguagem de scripts, como PHP, né? Frequentemente a gente precisa utilizar ou incluir dentro dos nossos programas, né, outros arquivos de definição. Um exemplo, quando a gente vai criar um sistema de usuários. É cansativo para a gente ficar toda hora colocando conexão com o banco de dados. Então o que a gente faz? A gente cria um arquivo, conexão, connect, connection, sei lá, com que contém as configurações de entrada do banco de dados. E aí, quando a gente vai, um exemplo, cadastro.php, fazer efetivamente o cadastro, ao invés da gente redigitar tudo que está naquele arquivo de configurações, a gente simplesmente chama o arquivo, né? A gente inclui ele ou requer ele na nossa página. Então, esses arquivos, a gente pode, não só para isso, é lógico, a gente pode criar arquivos que contenham constantes, funções, configurações, né, ou classes. Agora, aí, quais são as funções que a gente utiliza para pegar esses arquivos? Uma delas é a include. Include nome do arquivo. Um exemplo é nome do arquivo.php, certo? A instrução include, ela avalia o arquivo informado, seus códigos, variáveis, objetos, arrays, tudo, né? Ele entra no escopo do programa, tornando disponível a partir da linha em que a inclusão ocorre. Agora, se o arquivo não existir, ou o nome estiver errado, né, ele vai entender que o arquivo não existe e vai simplesmente dar uma mensagem. Né? Essa é algumas. Vamos falar um pouco das diferenças dos tipos de inclusão. Certo? Um exemplo aqui. A gente tem esse arquivo, um arquivo chamado biblioteca.php. E nesse arquivo biblioteca.php, a gente tem a função chamada function quadrado. Ele recebe um número e retorna o número vezes o número. Eu vou colocar ela em comentário aqui. Ó. Não, na verdade, eu vou até fazer ela. Fazer aqui para mostrar. Dar todos os exemplos utilizando ela. Um exemplo, vamos lá. Eu vou salvar essa página como é, é, requisição de arquivos. Então tá. E vou criar uma nova página, PHP. Que vai se chamar requisição de arquivos função. Pronto. Dentro dessa requisição de arquivo função, a gente vai criar uma função function chamada quadrado. Essa função quadrado, ela recebe um número e ela retorna simplesmente, a gente vai mais para frente ver o que é return, né? O número vezes o número. Pronto. Resolvido. Certo? A gente criou um arquivo chamado requisição de arquivos underline função. E no arquivo principal, a gente vai incluir aquele arquivo lá, né? Que se chama requisição de arquivos função .php. Observe que o nome tem que ser idêntico. Olha lá, já podemos ver que o PHP incluiu ele no nosso requisição de arquivos. Ou seja, a inclusão foi feita com sucesso.
Agora vamos testar. Eco, um simples teste, quadrado, que é a função de lá, 4. Estamos passando o parâmetro 4 para cá. Então, 4 vezes 4, consequentemente, 16. Se eu vir aqui e pegar requisição de arquivos, 16. Ou seja, foi feito com sucesso. Ah, mas e se eu tivesse errado aqui? Ele simplesmente iria retornar um warning, falando, ó, include requisição de arquivos, underline função, não foi aberto com sucesso. Por favor, verifique o diretório. Aí ele falou include, falha ao abrir requisição de arquivos. Para inclusão, utilize include patch, papapá. Fatal erro, né? Não foi definida a função quadrada, ou seja, ele não encontrou a função quadrada no escopo do programa. Qual é a diferença, né? Então, beleza. Agora a gente vai utilizar a função require. Eu vou só trocar aqui. Require. Vou comentar essa linha, na verdade. Vou copiar ela. E vou falar o seguinte. Eu vou usar o require. Qual que é a diferença do require para o include? A única diferença é que enquanto o include produz um warning, o require ele produz um erro fatal. Quando não encontrado, se eu executar aqui, ele vai achar 16 e está resolvido. Mas se aqui por um acaso fosse 1, ele já daria um fatal erro no require, que ele não encontrou, que está errado e que a gente tem que resolver, certo? Vamos lá. Temos também o include 11. Vou fazer da mesma forma aqui. Vou dar um comentário. Include 11. Que ele da mesma forma ele retorna include. E a não ser que o arquivo já tenha sido incluído, não refazendo a operação. Este comando, na verdade, ele é útil em um programa para passar um programa em que o programa pode passar mais de uma vez a mesma instrução. Assim, você evita sobreposição em declarações, etc. Certo? Da mesma forma, do include 11, temos o require 11, que faz a inclusão, faz o require, né? Inclui. Ele faz a inclusão do arquivo e da mesma forma que o include 11, ele é utilizado mesmo só para você evitar sobreposições de redeclaração. Entendeu? O arquivo é incluído uma única vez, ele não faz. Se por um acaso você colocar um include e depois o include no finalzinho do programa, de novo, ele gera uma exceção, gera um erro, gera um warning. Agora, se você colocar o include 11, não, você pode colocar ele, depois recolocar, não tem problema, ok? A gente realmente utiliza mais o include e o require. Quando é uma função que é de importância, de extrema importância, a gente coloca o require, para que se por um acaso não passar, ela gere um erro muito fatal e que a gente consiga ver e entender o que está acontecendo. E o include é quando é uma inclusão simples, igual essa aqui mesmo. A gente podia ter usado o include, que era mais simples. Ok, pessoal? Valeu, até a próxima aula, né? Onde a gente vai começar a manipular funções.